Bom dia, nós estamos aqui nesta manhã para mais um momento com Deus. Eu fiquei um tempo sumido, mas agora eu voltei. Eu quero nesta manhã estar falando da palavra do Senhor, usando um tema que diz assim: tem esperança em tudo que Jesus Cristo falou. Tenha esperança em tudo que Jesus Cristo falou. E nesta manhã, baseado sobre este tema, eu quero ler aqui em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, verso 1 em diante, que diz assim: E no primeiro dia da semana, de madrugada, foram elas ao sepulcro levando especiaria, que tinha preparado, e algumas outras com elas. E achando a pedra do sepulcro, removida do sepulcro, entrando, não achando o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que, parando junto delas, 2 homens com veste resplandecente, estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram: Por que busca o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitarás. Lembrai-vos das suas palavras. E voltaram do sepulcro, anunciando todas estas coisas aos 11 e todos os demais. Uma passagem muito conhecida, irmão, que fala da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que desde Isaías, desde o Antigo Testamento, veio as profecias dizendo tudo que o Senhor ia passar, tudo que ia acontecer com o Filho do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, Libertador, o que veio para nos resgatar das trevas. A Bíblia diz que Jesus, sendo crucificado, açoitado, Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus, tendo bebido o vinagre, se entregou ao Senhor. O homem queria que quebrasse as 2 pernas de Jesus, mas não quebraram. Mas um soldado com uma lança perfurou o lado de Jesus e saiu sangue e água. Escuta, irmãos. Pegaram o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, puseram sobre um sepulcro, um lugar novo que aonde ninguém havia sido enterrado. Um lugar que foi preparado, doado, para colocar o corpo do nosso Mestre. A Bíblia diz, irmãos, que colocaram pedra sobre a porta daquele sepulcro. Deixaram o soldado aguardar o corpo do Mestre, porque sabia tudo o que ele havia anunciado. Interessante, irmãos, que eles não falaram que não acreditavam, que ele não era o Salvador. Mas colocaram 2 soldados à porta do sepulcro, dizendo: vai que alguém abre e tira o corpo dele e fala que ele ressuscitou.
Ele usando estas falas, mas sabendo que o mestre havia de ressuscitar. E a Bíblia diz, irmãos, que ao terceiro dia, elas foram ao sepulcro, levando a especiaria que tinha preparado, e algumas outras com elas. A Bíblia diz, olha, e achando a pedra removida do sepulcro, entrando, não acharam um corpo do mestre. Mas aí 2 homens com mais resplandecente que brilhava. Aquelas mulheres temeram quando viram aqueles homens e dobraram teu rosto em terra. E aqueles homens dizem, por que buscai o vivente no meio dos mortos? E eles vão dizendo, ele não está mais aqui, ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. O que eu quero dizer nesta madrugada, nesta manhã é isso. Lembrai-vos. Lembrai de tudo o que Jesus tem usado o profeta através do amigo Espírito Santo e tem falado para a tua vida. Lembrai-vos. Tenha esperança em tudo que Jesus falou. Muitas vezes Jesus não usa profeta para falar contigo, mas quando você abre a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala com você. Ele te entrega uma profecia, ele te promete algo. Mas talvez você, irmão, estão com aquelas mulheres. A luta, a dificuldade, a angústia do dia a dia fez você esquecer das promessas do Senhor. Fez você esquecer de tudo o que ele te falou. Quando enterraram, crucificaram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás, ele não tentou só matar Jesus, mas tentou matar a minha e a tua esperança, dizendo, ele morreu. Mas Satanás esqueceu que a promessa dele se cumpre. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E eles, voltando àquelas mulheres, anunciaram, irmãos, os 11 discípulos que estavam com ele, correndo ao sepulcro. Pedro, João na frente. Não encontraram nada. Mas a Bíblia diz que 2 dos seus discípulos que estavam no caminho de Emaú, conversando entre si. Veio um, encontrou e eles começaram a conversar com aqueles, dizendo, tu é peregrino, não sabeis tudo o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que já fazia tarde. Ele fingiu que ia passar direto, não, ficai conosco, entrar aqui, vamos comer, vamos dividir o pão. Que a Bíblia diz que quando eles deram o pão para ele orar e partiu o pão, os olhos dele se abriram. Agora aqueles homens voltaram correndo e dizendo, nós vimos o mestre, ele está vivo. Mas ele estava tão triste, tão atribulado, irmãos. Havia perdido a esperança. De repente chega o mestre no meio deles e diz, a paz seja convosco. Olharam, se assustaram. Mas Jesus mostrou as tuas mãos. A marca da promessa está sobre a mão de Jesus. Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, mas a marca está sobre a mão dele, dos cravos. Ei, a promessa que Jesus te fez, ela tem uma marca. A promessa que Jesus te fez, ela tem uma marca. Jesus vai cumprir a promessa sobre a tua vida. Tenha esperança em tudo que Jesus te falou. Fique na paz.